Muito boa noite a todos os senhores e senhoras. A partir deste momento, nós damos início à solenidade de entrega do título de cidadão honorário de São Carlos ao senhor Benjamin Matiasi. Portanto, eu convido a vice-presidente desta casa, a vereadora Alaide das Graças Simões, para que assuma a presidência da mesa que dirigirá os trabalhos desta sessão solene. Convido também para a mesa de autoridades o professor Alfredo Colense, secretário municipal de Desenvolvimento, Sustentabilidade, Ciência e Tecnologia e chefe de gabinete do prefeito representado neste ato, Paulo Altomani. Convido também Fabiano Castilho, assessor parlamentar do deputado federal Newton Lima. Cristiano Foz, coordenador da Associação Veredas Caminho das Nascentes. Eloy Paiva, presidente da Associação de Moradores do bairro Parque Santa Marta. E solicito aos vereadores Bragato, Roselei Françoso e Lineu Navarro para que conduzam até a mesa de autoridades homenageado desta noite, Benjamin Matiasi. Na sequência, convido os senhores vereadores a ocuparem seus lugares junto à mesa de autoridades. Aproveitamos também para registrar e agradecer as presenças. Robertinho Mori, coordenador de Artes e Cultura junto à Prefeitura Municipal de São Carlos. Cristiano Duarte Matiasi, filho do homenageado. Eliseu Fernando, também presidente da Associação Jardim Acapulco Santa Elisa. Nivaldo Nali, secretário da Associação de Moradores e Amigos dos Jardins Amor. Leonardo Matiasi, filho do homenageado. Gisela Duarte Matiasi, filha do homenageado. Maria Helena Casagrande, presidente da Amor. E também Ilze Reins Luiz Valilo, diretora junto à PASC da Associação de Proteção Ambiental de São Carlos. Nós convidamos a todos para que, por favor, fiquem em pé para entoarmos o hino nacional brasileiro e o hino a São Carlos.
vida no teu seio mais amores. Ó Pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, o lar para outros ventas estrelado. Bendito verde louro desta frábula, paz no futuro e glória no passado. Persegues da justiça grava forte, verás que o filho teu não foge à luta. Bem teme quem te adora a própria morte, terra adorada. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada Brasil. Onde rezam cantando a cultura e o labor, sua vida. Estendida em outeiros altivos, coros cantes ao brilho do sol. És ao tempo, presépio e palácio, onde mora da graça o crisol. Se o Gregório murmura em surdina uma prece mimosa a teus pés, lá bem alto as escolas derramam como bênçãos de Deus de revés. Cidade sorriso, de São Paulo, esmeralda querida, catedral onde rezam cantando a cultura e o labor, sua vida. Se o excelso jesuíno és a glória, botelho a maior emoção, tu acolhes aos dois no aconchego do teu grande e fiel coração, e caminha soberba e pujante, vai subindo e crescendo gentil. Teu destino é de todo paulista, pude amar e servir o Brasil, Brasil. Boa noite, senhoras e senhores, senhores vereadores aqui presentes, Roselei, Lineu e Bragato, a todas as autoridades que compõem a mesa, já mencionadas pelo protocolo, nosso homenageado da noite, senhor Benjamin Matiasi, boa noite familiares, a todos os amigos aqui presentes. É com imensa satisfação que a Câmara Municipal recebe a todos no dia de hoje. Primeiramente, gostaria de registrar o meu agradecimento ao presidente da Casa, vereador Marquinho Amaral, que, impossibilitado de comparecer a esse evento, convidou-me para substituí-lo, o que muito me honrou. Declaro aberta a sessão solene
para a entrega do título de cidadania são carlense ao ilustre senhor Benjamin Matiasi. Nesse momento, eu quero solicitar ao vereador Valcinir Bragato, autor do decreto legislativo que concedeu o título que hoje outorgamos ao senhor Benjamin, que ocupe a tribuna e faça o discurso oficial do Legislativo São Carlense. Com a palavra, o vereador Valcinir Bragato. Excelentíssima vereadora Laide das Graças Simões, vice-presidente, representando o presidente vereador Marquinhos Amaral nesta sessão solene, professor Alfredo Colense, secretário municipal de Desenvolvimento Sustentável, Ciência e Tecnologia e chefe de gabinete do prefeito municipal, representando neste ato o prefeito Paulo Roberto Altomani, Fabiano Castilho, assessor parlamentar, representando o deputado federal Newton Lima Neto, Christian Fous, coordenador da Associação Veredas Caminho das Nascentes, Eloy Paiva, presidente da Associação de Moradores do bairro Parque Santa Marta, nosso querido homenageado Benjamin Matiasi, que receberá o título de cidadão honorário de São Carlos nesta solenidade. Vereadores Roselei Françoso, vereador Lineu Navarro, vereador também de outras legislaturas Robertinho Mori Roda, senhores e senhoras, é com muita honra que esta casa, representando a comunidade são carlense, promove nesta noite a entrega do título de cidadão honorário de nosso município ao professor doutor Benjamin Matiasi. Particularmente, eu me sinto privilegiado por ter sido o propositor desta outorga, aprovado por unanimidade na Comissão de Meio Ambiente desta casa e também por todos os vereadores da nossa Câmara Municipal. E vale salientar a importante participação da Associação de Moradores do Parque Santa Marta no encaminhamento desta solenidade, na solicitação à Câmara Municipal para que fosse conferido tão merecido título. O título de cidadania honorária é, antes de tudo, um reconhecimento da cidade, aquele que a adotou como sua terra, aqui trazendo seus sonhos, buscando alcançar novos horizontes de progresso na vida pessoal e na atividade profissional que desempenha. O professor Matiasi orgulha São Carlos com o seu convívio de tantos anos e também pela grande contribuição oferecida à nossa comunidade, seja na área educacional, seja na conscientização para a preservação ambiental, temas fundamentais para a construção de um mundo melhor, mais desenvolvido, justo e sustentável. Como membro do Partido Verde, ressalto a importância de render tributo à trajetória de uma personalidade singular, uma pessoa perfeitamente identificada com o nosso município. Na verdade, São Carlos é que está sendo homenageada ao recebê-lo como seu cidadão de direito, pois, de fato, ele já é há muito tempo. Cada um de nós tem sido, ao longo do tempo, testemunha do seu fecundo trabalho como educador e ambientalista. Nascido na colônia de Lajeado Grande, distrito de Santa Rosa, Rio Grande do Sul, no dia 30 de dezembro de 1933, filho de Pedro Matiasi e Maria Fischer, descendentes de imigrantes italianos e húngaros, que se uniram na cidade de Jaguari. O casal teve 10 filhos, 5 deles nascidos em Jaguari: Sebastiano, José, João, Estevão e Ângelo. E 5 nascidos em Santa Rosa: Antônio, Luiz, Pedrinho, falecido antes de completar 1 ano, Benjamin e Josefina. Benjamin frequentou a escola da comunidade de Santa Lúcia a partir de 1941, quando fez o curso primário. Em 1945, transferiu-se para a escola São Judas Tadeu, dos Irmãos das Escolas Cristãs Laçalistas, em Santo Cristo, Rio Grande do Sul,
onde completou o 4º ano e o curso de admissão. Não faltou em sua infância a realização de tarefas relacionadas à vida no campo, o que certamente moldou o seu amor pela natureza. Após tomar a decisão de ir para Canoas, estudar com os laçalistas, tendo a concordância dos pais, ingressou no Instituto São José, onde terminou o curso ginasial em 1951, superando as dificuldades de adaptação e a saudade de seus familiares. Prosseguindo os estudos, fez o curso de formação para professor do ensino primário na Escola Normal La Salle, de Canoas, concluído em dezembro de 1955. Iniciou o magistério em Porto Alegre, no Colégio São João Batista, sendo professor regente de classe de 2ª série entre 1956 e 1958. No período da tarde, cursava pedagogia na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, completando o bacharelado em dezembro de 1958. Para finalizar a formação acadêmica de graduação, obteve a licenciatura em Pedagogia na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Nossa Senhora Medianeira de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, em 1959. Nos anos de 1959 e 1960, teve uma experiência nova, sendo supervisor do internato nos colégios laçalistas, Instituto Abel, de Niterói, e Colégio Arquidiocesano de Botucatu. De 1961 a 1964, o professor participou da administração do recém-criado ginásio La Salle, de Arapongas, no Paraná, como vice-diretor, coordenador pedagógico e professor. Do final de 1964 a 1969, trabalhou como diretor do Colégio Diocesano de São Carlos, período em que recebeu a direção da escola, tendo que saldar compromissos financeiros e programar o acabamento externo do novo prédio. Desde o início, preocupou-se com o aparelhamento didático-pedagógico. Para maior eficiência do ensino, implantou laboratórios e investiu fortemente na estrutura pedagógica. Porém, há algo muito importante a assinalar. Como diretor do diocesano, o professor Matiasi jamais recusou matrícula de alunos cujos pais não tinham recursos financeiros para cobrir as mensalidades. Trabalhou junto aos órgãos públicos estaduais e federais para a obtenção de bolsa de estudo para tais alunos. Sua gestão apoiou a inclusão de pais na educação dos filhos e a atuação do Grêmio Estudantil, que no período promoveu importantes feiras de ciência. Outras medidas de relevância foram a extinção do internato e a admissão de meninas, propostas concretizadas antes que o professor iniciasse uma nova caminhada a partir de 1969. Naquele ano, licenciado da direção do Colégio Diocesano, fez o curso de pós-graduação em Educação na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e desligou-se da congregação dos laçalistas. Foi então contratado pelo Colégio Nossa Senhora de Sion, no Rio de Janeiro, para planejar e criar o Serviço de Orientação Pedagógica da escola, onde permaneceu até 1973. 2 anos antes, no dia 10 de fevereiro de 1971, casou-se com Neuza Maria Garcia Duarte, professora de ensino médio, mãe de seus 3 filhos, Leonardo, Gisela e Cristiano. É uma alegria muito grande termos a honra de receber não só o professor Matiasi, mas como também Neuza e toda a família. Ainda no Rio de Janeiro, o professor Matiasi lecionou ainda na PUC e também na Universidade Gama Filho.
Em 1972, obteve a titulação de mestre em educação, apresentando um trabalho que refletiu a sua preocupação como educador. A natureza dos interesses e a orientação vocacional, publicado pela editora Vozes, em parceria com o MEC, em 1974. Após exercer a função de instrutor de treinamento na área de recursos humanos da Editoria de Guias Telefônicas do Rio de Janeiro, no ano de 1976, o professor Matiasi participou de processo seletivo para docente da Universidade Federal de São Carlos, sendo contratado como professor assistente no Departamento de Educação. Em 1982, obteve o título de doutor em Ciências, Psicologia Escolar, pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, com o trabalho intitulado Expectativas do papel do professor segundo a percepção dos adolescentes. Na UFSCar, o professor exerceu diversas funções administrativas e atuou como representante departamental na Associação dos Docentes da Universidade, na qual aposentou-se em setembro de 1991. A sua vocação como educador, porém, o levaria a trilhar os caminhos da natureza a partir de 1996, quando, por ocasião do Dia da Terra, coordenou a organização de um evento para a limpeza de uma pequena porção de floresta localizada no Parque Santa Marta, bairro onde passou a residir em 1985. Com a participação do biólogo Alberto Clefaz, o professor Matiasi realizou o inventário florístico da área e identificou mais de 80 essências nativas em pesquisa feita com apoio do CNPq. Outra atividade consistiu em conhecer as áreas degradadas do entorno do Bosque Santa Marta, propondo a sua progressiva recuperação. O professor Matiasi organizou um viveiro no quintal de sua casa, ainda em 1996, mantido até o presente, de onde saíram mais de 4.000 mudas. Com o apoio da Associação de Moradores e parceria com a Prefeitura, realizou o plantio coletivo das 100 primeiras mudas nativas em dezembro de 1997, repovoando as áreas disponíveis do entorno do bosque. Desde então, nos eventos realizados no bosque, como o Dia da Terra em abril e a celebração da primavera em setembro, além de atividades culturais, é feita a divulgação da área com textos, colocação de plaquetas de identificação das árvores e arrastão ecológico. Tudo isso protagonizado pelo idealismo desse homem, amante da natureza e profundamente compromissado com a garantia da qualidade de vida de seus concidadãos. A partir de 1999, o professor coordenou, com apoio da Associação dos Moradores e da Prefeitura, a recuperação de uma área pública municipal com o plantio de espécies nativas e exóticas de rara beleza. A cidade ganhou, assim, um novo espaço público para lazer e contemplação, que, por meio de lei municipal, ganhou o nome de Bosque Cambuí, designação de um arbusto recorrente nas matas ciliares do córrego do mesmo nome. Na verdade, o córrego Santa Maria do Leme. Sua interação com o poder público tem sido relevante para consolidar o trabalho de preservação e aproximar a população dessa iniciativa. Como testemunhamos no Dia Mundial do Meio Ambiente, em junho passado, quando do lançamento do projeto Núcleo de Educação Ambiental, professor Benjamin Matiasi, desenvolvido pela Prefeitura através da Coordenadoria de Meio Ambiente e a Associação dos Moradores do Parque Santa Marta. O lançamento foi seguido por um plantio de árvores nativas
e contou com a presença de crianças da CEMEI Monsenhor Alcindo Siqueira. O professor Matiasi tem especialização em educação ambiental, obtida no ano de 2000, junto ao Centro de Recursos Hídricos e Ecologia Aplicada da Escola de Engenharia da USP. Entre 2002 e 2004, ele foi membro efetivo do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, o CONDEMA, e por todos os seus feitos, com muita justiça, foi o primeiro homenageado com o Prêmio Chico Mendes de Meio Ambiente, criado pela Câmara Municipal por iniciativa do vereador Lineu Navarro. O prêmio em reconhecimento ao trabalho desenvolvido na área ambiental do município foi entregue no dia 5 de junho de 2001, em sessão solene por mim presidida, com grata satisfação e, na ocasião, como orador da Câmara Oficial, vereador Lineu Navarro, evento que fizemos no Sesc de São Carlos, com muita emoção pelo exemplo e merecimento do nosso homenageado também de hoje. Nesse instante, eu considero importante e muito oportuno destacar que na família do professor Benjamin Matiasi, todos são ambientalistas e colaboraram com os registros fotográficos que compõem os álbuns sobre o Bosque Santa Marta e o Bosque Cambuí. Para todo o trabalho que inclui a distribuição de mudas em eventos realizados no bairro, existe o envolvimento de seus familiares. A esposa Neuza, sempre disposta ao trabalho coletivo, e o interesse e presença dos filhos, Leonardo, Gisela e Cristiano, da nora Andréa, do neto Natan, das netas Inaê e Tainá. A propósito, no âmbito familiar, merece registro a edição do livro escrito por nosso homenageado em 2010, com o título A Saga de Pedro e Maria, que conta a história de seus pais. O professor presenteou-me com um exemplar do belíssimo trabalho, no qual ele foi ao encontro da história de seus familiares. Em alentada pesquisa sobre a história do nome Matiasi, encontrou uma planta com o nome da família. Planta esta descoberta pelo pesquisador italiano Domenico Agostinho Vandelli, da Universidade de Pádua, na Itália, e que recebeu o nome em homenagem ao colaborador naquela universidade, Giulio Matiasi. Com a experiência adquirida ao longo de sua trajetória, aliada ao conhecimento, o professor Benjamin Matiasi produziu artigos, crônicas, participou de seminários, palestras e simpósios. Considera muito gratificante o trabalho realizado, principalmente ao verificar que as pessoas, ao perceber mudanças no ambiente, acreditam que com solidariedade, participação e responsabilidade é possível desenvolver cidadania. Esta conclusão, por sinal, lança luzes para a ação daqueles que objetivam contribuir para a melhoria das condições de vida em toda parte. Não estamos falando somente em voluntariado, mas também em ações do poder público, sendo cada vez mais presente a preocupação em envolver a comunidade nas ações de preservação ambiental e na consecução do bem comum. A vida e a obra do professor Benjamin Matiasi fazem dele um exemplo a ser seguido, especialmente porque mostra qual é o caminho a ser percorrido. É um caminho feito de dificuldades, sim, de muita luta, mas também da satisfação de estar literalmente plantando o futuro e semeando ideias que se convertam em ações práticas. É este cidadão que São Carlos abraça como seu filho honorário nesta solenidade. E eu repito, muito mais a cidade está sendo homenageada com este título do que propriamente o homenageado, que premiou nossa cidade quando a escolheu como lugar para viver. A nossa coletividade, portanto, só tem lhe apresentar, professor Matiasi, um emocionado tributo
de gratidão por estar entre nós, espalhando seu entusiasmo pela vida e seu amor à natureza, sendo genuinamente um São Carlense de alma, de coração e de fé. Muito obrigado, professor Matiasi, e é uma honra, uma satisfação muito grande para a nossa cidade tê-lo como nosso cidadão. Um grande abraço. Uma poesia de autoria do homenageado desta noite, Benjamin Matiasi. Solidão. Vivi longos dias de solidão, sem o verde das folhas, o colorido das flores, o zumbido dos insetos. Sequer servi de pouso aos passarinhos. Amarguei a solidão ardendo em chamas ano a ano. Recuperei-me das chagas, fortaleci-me na dor. A cada primavera explodi em folhas, flores e frutos. Agora contemplo a colina, chão de minha história, recoberta de árvores, floradas, multicores, frutos em pencas que mãos generosas devolveram à terra. Miríades de borboletas a beijar girassóis, revoada de aves de vários matizes e cantos, pequenos animais, juntos orquestrando o retorno e a retomada do seu território. Valeu resistir ao sofrimento. Não estou mais só. Sou árvore com árvores. Sou floresta, templo dos deuses. Sou o amendoinzeiro. São Carlos, julho de 2005, Benjamin Matiasi. Em nome dos integrantes da Associação Veredas Caminho das Nascentes, o coordenador desta associação, Christian Fols. Excelentíssima vereadora Laide Simões, vereador Alciner Bragato, demais vereadores, colegas da Veredas aqui presentes, aos telespectadores de casa, prezado, homenageado Benjamin Matiasi, a qual vou tomar a liberdade de só falar Matiasi, prezados familiares. Se eu puder exprimir em 3 palavras o que Matiasi representa, talvez pudéssemos externar meio ambiente, sustentabilidade e cidadania como sendo aquelas que mais representam o trabalho dele nos últimos 20 anos. Conheci Matiasi quando eu mudei para o bairro Santa Marta, em 97. Aprendi agora que em 96 começou o viveiro, então eu cheguei depois do viveiro. E de lá para cá, as atividades que foram acontecendo no Santa Marta, por exemplo, poda seletiva, Matiasi estava presente. Plantio de mudas, Matiasi estava presente. Apresentações de corais, do ad libitum, de teatro, Matiasi estava organizando. Atividades da Associação do Santa Marta, desde o momento em que eu comecei a participar da associação, que foi a partir de 98, Matiasi estava presente. Mesmo nos momentos mais difíceis da associação,
que teve momentos baixos, momentos altos, o fio condutor, Mathiasi sempre esteve presente nesses momentos. Na última diretoria da Associação do Santa Marta, na qual nós estivemos juntos, eu acho que muitas das ideias que o Mathiasi tinha foram tentadas pôr em prática, mas só uma pequena parte foi conseguida. A partir do momento que terminou essa gestão em 2009, começou-se a cristalizar a ideia de se criar uma nova associação. Os primeiros impulsos foram feitos com a Cecília, com o Paranhos, com o Mathiasi e comigo, onde desenhamos, e isso levou uns 2 anos para acontecer, a Associação Veredas. Nós nos reuníamos semanalmente para desenhar o estatuto, para identificar oportunidades, para conhecer como funciona o CIP, como que teria que ser um estatuto, para logo depois a gente conseguir ser uma UCIP, e assim por diante. E eu tenho certeza que, vamos dizer, toda essa caminhada do Mathiasi ao longo dos anos 90 e dos anos 2000 foram a base para Veredas. Não existiria Veredas hoje sem esse trabalho. Na questão do meio ambiente, o vereador Valcinir Bragato, que me antecedeu aqui, eu acho que já falou bastante coisa sobre as atividades. Na questão da sustentabilidade, eu só diria, vamos dizer, o Mathiasi como sendo um precursor naquela área da cidade, Santa Marta, Acapulco, Santa Elisa e naqueles bairros, daquilo que hoje é uma dos principais temas do século XXI, que é a questão da sustentabilidade. Como que nós, população, pessoas que habitamos o planeta Terra, vamos passar esses próximos séculos considerando as questões de nossa sustentabilidade e deixar uma herança adequada para os nossos descendentes. Então esse tema já estava na pauta do Mathiasi. O outro trabalho foi o despertar para um tecido social que fosse criado, um tecido social, então são várias pessoas parceiras trabalhando dentro dos bairros, interbairros, intercomunidades, e com todas as entidades que São Carlos tem e todas as facilidades que São Carlos oferece, no sentido de dar foco para aquilo que hoje é a principal visão da Veredas, que é a preservação da microbacia Santa Maria do Leme. Eu acho que uma referência do Mathiasi para nós é a sua clara posição em não esmorecer diante de divergências. As divergências, para quem trabalha na questão ambiental, eu acho que estão implícitas, as brigas são muito grandes e o trabalho árduo. E eu acho que essa persistência ele passou para todos que tiveram a oportunidade de conviver com ele. Uma outra coisa é não só a transmissão de conhecimento, mas o exemplo pela ação. Quer dizer, quem desde da final da década de 90 e depois os anos 2000 ia com a enxada na mão fazer o buraco para plantar as mudas, era ele, é pelo exemplo, né? Então tem muito a ver com a frase de não perguntar o que os outros podem fazer pelo seu bairro, mas perguntar o que você pode fazer pelo seu bairro. E aí entra a questão da cidadania e o exemplo que o homenageado passou. Nessa questão de ações culturais, eu gostaria de fazer uma pequena pausa e chamar a Giovana, o Leandro, o Marcos e a Carla para dar uma
palhinha para nós aqui. Desejo a todos os córregos vida longa, para que eles vejam mais e mais a mata ciliar. Bateu de frente é só árvore, córrego e flores. Aqui os córregos se cruzam e formam um rio. Acredito em Deus, peço a Ele muita chuva. Planto mais árvores, não posso descuidar. Do córrego rua não se vê. Vou plantando árvores até o dia escurecer. Não sou independente, eu preciso de cuidados. Que calme, agradeça ao Matiasi. O desmatamento já diminuiu. Pega essas sementes e beijinho no ombro pra quem é lá de veredas. Beijinho no ombro pra quem não quer devastação. Beijinho no ombro pra quem gosta lá do bosque. Beijinho no ombro pra quem tem disposição. Eu acho que uma das maiores sementes deixadas pelo Matiasi não foi o reflorestamento, não foi o cuidado do Bosque Santa Marta, não foi a recuperação do Cambuí da forma como a gente vê hoje, mas o trabalho junto com alunos, junto com alunas, junto com crianças como a Giovana, o Leandro, o Marcos e a Carla, que são da Escola Atílio Margarido Prado, e nesse momento gostaria também de agradecer a professora Luz Divina. Obrigado. E não foram só essas 4 pessoas que tiveram a oportunidade da convivência com o Matiasi, mas nós contabilizamos alguma coisa como 5.000, 6.000 crianças que já passaram nos bosques e tiveram a oportunidade de ser conduzidas por ele e aprender a um outro olhar dentro dos bosques, para a flora, para a fauna, para questões de proteção ambiental, que é o trabalho, ao meu ver, um dos principais trabalhos que o Matiasi faz hoje na comunidade. O que fica e qual é a continuidade que nós poderíamos visualizar para o futuro como reflexo dessa semente, desse trabalho do Matiasi, né? Eu acho que nós poderíamos elencar de novo 3 tópicos. O primeiro, a questão do turismo. Embora o Bosque Santa Marta esteja inserido no roteiro turístico de São Carlos, efetivamente não acontece muita coisa nesse sentido. Mas eu acho que há muitas oportunidades de inserir isso adequadamente.
né, através de um turismo ambiental, através de técnicos formados nesse sentido, e eu acho que essa seria uma das sementes do Matiasi. A outra, eu acho que é um trabalho árduo, longo, da recomposição da flora e fauna de toda a microbacia, onde o trabalho do Bosque Santa Marta e do Cambuí teria que ser distribuído por toda essa área. E o terceiro, eu acho que é absorver pelo plano diretor que está em discussão, ter uma série de propostas sustentáveis, quer dizer, de desenvolvimento sustentável para essa região. E tudo isso eu vejo como consequência do trabalho pioneiro do Matiasi. Finalizando, talvez nós pudéssemos dizer que o Matiasi representa aquilo que no pensamento de Brecht é a pessoa imprescindível, é a pessoa que faz falta, é a pessoa que faz a diferença, é a pessoa que está nos momentos bons e nos momentos ruins, presentes e segurando, com perdão da palavra, o rojão, né? E o imprescindível é o Matiasi. Com a palavra, Eloy Paiva, presidente da Associação dos Moradores do bairro Parque Santa Marta. Boa noite a todos. O professor Matiasi representa para nós, os habitantes e moradores do Parque Santa Marta, o mestre que tem nos dado toda a sua sabedoria, todo o seu conhecimento, para que a gente possa ajudar nesse trabalho que Veredas e outros têm feito pelo bairro, pelos bosques que nós temos lá e pelo rio que passa pelo nosso bairro, que é o Santa Maria do Leme. Bom, grandes qualidades já foram colocadas aqui para o professor, e eu destacaria ou complementaria com uma única observação. Tudo isso que nós falamos da capacidade dele, dos conhecimentos, todos esses, não ficam só na teoria ou só na prática administrativa. Quando nós temos algum trabalho de campo dentro do bosque, o professor Matiasi está presente, com ferramenta na mão e trabalhando junto. Nós já tivemos alguns mutirões de limpeza no Bosque Santa Marta, serviço de poda, de coleta de galhos secos que estão caídos das próprias árvores, e ele sempre está junto. Então, em nome dos moradores do Parque Santa Marta, a minha mensagem, professor, é que nós nos sentimos muito honrados em tê-lo como o nosso vizinho, como o nosso colega de moradia no bairro. Graças a ele, o nosso bairro tem sido cada vez melhor, e nós temos conseguido fazer com que o nosso bairro seja gradativamente um local melhor para se viver. Muito obrigado, professor, por sua presença dentro da nossa comunidade. Nós preparamos uma placa em homenagem ao professor Matiasi, que nós vamos deixar exposta no bairro. Nós vamos apresentar a placa para ele agora.
Neste momento, a vice-presidente da Câmara Municipal de São Carlos, a vereadora Laíde das Graças Simões, fará a entrega do título de cidadão honorário de São Carlos ao professor Benjamin Matiasi. Este título contém os seguintes dizeres: o Legislativo São Carlense outorga ao senhor Benjamin Matiasi o título de cidadão honorário de São Carlos, em conformidade com o Decreto-Lei 816, de 27 de outubro de 2014, de autoria do vereador Valcinir Bragato, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados pelo ilustre cidadão ao município de São Carlos. São Carlos, 12 de novembro de 2014, Marquinho Amaral, presidente. Convido o vereador Bragato, o Roselei, o Lineu e o Robertinho também, que é ex-vereador, mas está aqui, para me acompanhar na entrega do título ao senhor Benjamin. Em nome do prefeito municipal de São Carlos, o professor Alfredo Colense, secretário municipal de Planejamento e Gestão e secretário municipal interino de Desenvolvimento Sustentável, Ciência e Tecnologia, fará a entrega de um cartão de prata ao homenageado, contendo a seguinte inscrição: a Prefeitura Municipal de São Carlos homenageia o senhor Benjamin Matiasi com o título de cidadão honorário de São Carlos, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município. São Carlos, 2 de novembro de 2014, Paulo Otomani, prefeito. Em nome dos integrantes deste legislativo, a vereadora Laíde das Graças Simões fará a entrega de flores à esposa do homenageado, a senhora Neuza. Para o seu pronunciamento, o ilustre cidadão são-carlense Benjamin Matiasi.
todas as pessoas que foram já nomeadas, e eu não os nomearei um por um novamente, e vou tratá-los ou tratá-las como amigos. Então, meus amigos, vou falar para todos que aqui estão. Agradeço a presença, desde logo, das pessoas que apoiam a nossa atividade, não digo minha, é da comunidade, né, no bairro Santa Marta. Não pejo em dizer que o seu Santa Marta é conhecido, não é porque só tem vigilância, é porque tem coisas feitas além da vigilância. Por isso, as diretorias têm se empenhado, e o Eloy está aqui, e outros membros da diretoria, que estão se empenhando para que isso continue, não esmoreça. Isso é importante para uma comunidade. Caso não se estruture uma organização sólida, não se leva nada à frente. As pessoas começam a desistir, desanimar, deixar para lá. Deixa lá que ele faz, o fulano faz, o fulano leva, assim por diante. Esta é a filosofia de muitas pessoas que acham que o custo pessoal da dedicação é muito alto para conseguir alguma coisa no bairro. Não existe custo alto para quem tem generosidade em fazer as coisas para a comunidade. Eu não vou fazer um discurso tradicional. Eu vou fazer uma fala que se refere à minha adolescência. Aos 14 anos, eu vou ler. Saí de casa, pegando um trem. Esta é a história que eu vou contar. E certamente todos vão entender por que esse menino, que já passou muito tempo da maturidade e que empregou a sua aposentadoria em benefício da comunidade, eu digo que o que eu fiz e o curso que eu fiz na Escola de Engenharia sobre Educação Ambiental salvaram a minha aposentadoria, mas não porque eu fiz o curso, porque eu dei curso aquilo que eu aprendi no curso feito dentro do bairro. Então, não se assustem se eu citar muitas datas. Quem não é datado aqui? Desde que nasce, tem um número, uma tiretinha no pezinho, marcando o número do berço que está. Tá? Quando morre, tem data para enterro. Então, nós somos datados desde nascer até morrer. E hoje, então, com os meios de comunicação, somos garfados muitas vezes pelos... Como é que chama mesmo? Os que entram no... Não estou lembrado da palavra. Aqueles que entram nos sites públicos ou privados para roubar, hackers, agora já lembrei, para roubar dinheiro ou para tirar dinheiro das pessoas como indivíduos. Então, a história que eu vivi, e não repetir aqui, esse livro tem toda a história do trabalho que consegui coordenar no Santa Marta. E aqui está presente um dos autores, Rodolfo Antônio de Figueiredo. Está aí o Rodolfo, já deve ter ido, mas esteve aí na chegada. Eu escrevi então essa história saindo de um lugarejo pequeno, mal e mal sabia ou conhecia o que era um automóvel,
vamos localizar agora pela data. Então eu saí de Lajeado Grande e fui para Santa Rosa, de Santa Rosa para Canoas. Em 1947, concluí o curso primário na Escola São Judas Tadeu dos Irmãos Lassalistas em Santo Cristo. Decidi que ia estudar em Canoas para continuar meus estudos com os irmãos lassalistas. Morávamos em Lajeado Grande, distante uns 20 quilômetros de Santa Rosa. Deveria pegar o trem no dia 27 de janeiro de 1948. Com destino a Canoas. É mais uma data que eu coloquei aí, né? Na véspera do embarque, chovera muito. A estrada de terra ficara lamacenta e escorregadia. Não dava para ir de jipe, nem de charrete. Só o cavalo poderia nos levar à cidade. Meu pai montava zaino, animal forte e fogoso, eu a velha tordilha. Na garupa, a mala com roupas, um bisaco com pacote de biscoito, salame e bolachas caseiras. Chorei muito ao despedir-me da mamãe e de meus irmãos, mas uma força interior inexplicável movia-me a seguir o caminho que escolhera. A viagem para Santa Rosa foi lenta. Paramos numa venda em Manchinha, povoado agrícola, para descanso nosso e dos animais. Comemos alguma coisa. Papai bebeu um copo de vinho e eu, gasosa, que é a Guaraná de hoje. Aos poucos, iam ficando para trás, pelo caminho, imagens e lembranças da infância e da adolescência. Exaustos, chegamos a Santa Rosa. Os animais ficaram na chácara de um conhecido da família. Tio Antônio e tia Gija nos receberam com muito carinho para a pousada. Às 4h30 do dia 27 de janeiro de 1948, embarcava no trem rumo a Canoas. Nunca vira Santa Rosa, como também eu não sabia o que era um trem. Não consegui conter a emoção da partida. Chorando muito e já com o pé no estribo, papai alcançou minha mala e a sacola. Aproximou-se, beijou-me, dizendo: vai com Deus. Alguns estridentes apitos e a composição partiu. Pela janela admirava a paisagem, ora de matas nativas, ora de cultura de cereais, ora campos pontilhados de gado. No vagão de segunda classe, conheci outros garotos da região com o mesmo destino. Formamos um grupo. A chegada a Santa Maria foi uma surpresa. Muito movimento de pessoas, trens lotados, meninos gritavam junto das janelas: olha o pastel, cuca, balas, gasosa, vai de pera, maçã, ameixa, tá calor, vai de picolé. Fazia muito calor. Irmão Estevão Turcatel, irmão lassalista, responsável pelo grupo, foi à plataforma, comprou picolés, distribuindo-os para a turma. Delícia nunca
nunca dantes provada pela maioria, foi um refrigério para o corpo e alívio da tensão e ansiedade. Seguimos viagem. Anoiteceu. Não dormi por conta do sacolejar do trem. Nas curvas da estrada de ferro, ficava apreciando as fagulhas incandescentes expelidas pela locomotiva. Pequenas estações chamavam a minha atenção por seus estranhos nomes: Catuípe, Faxinal do Soturno, Restinga Seca, Boqueirão do Leão. Ademais, a cabeça rodava a 1000 por hora, ligando-me à casa e aos meus, como ao desconhecido mundo no qual me enfiara. Foi o mais longo dos dias de que tenho lembrança. Ao amanhecer, chegamos a Porto Alegre, dia 28 de janeiro de 48. Aqueles prédios imensos me impressionaram. Não conseguia entender como as pessoas podiam morar tão alto. Como seria a vida lá em cima? Água, lenha para o fogo, comida, tudo tão subindo escadas. E eu imaginava isso porque nunca tinha visto prédio. Santa Rosa não tinha prédio nenhum, máximo sobrado. Fizemos baldeação de trem para Canoas. Logo chegamos, são uns 15 quilômetros de Porto Alegre a Canoas. Na estação fomos recebidos pelos diretores do Instituto São José e por estudantes veteranos. Cada novato recebeu um anjo da guarda, estudante veterano que servia de guia. O almoço do dia 28 da chegada foi festivo entre professores, veteranos e calouros. Alguns dias antes haviam chegado outros grupos de estudantes, de novatos. No refeitório, os irmãos professores acomodavam-se à mesa sobre um estrado, posição estratégica para o controle de 120 estudantes. Enquanto um aluno veterano lia um texto bíblico, todos se mantinham em silêncio sepulcral. Terminada a leitura, o diretor disse algumas palavras de boas-vindas, ergueu um minúsculo copo de vinho caseiro de laranja, convidou a todos para brindar os calouros, benzeu os alimentos e falou: bom apetite. Naquele instante formou-se uma algazarra em meio ao tilintar dos talheres nos pratos. A certa altura, soou uma campainha, fez-se silêncio. Um dos professores pediu aos calouros que se apresentassem declinando o nome, a cidade de origem, quem era ex-aluno lasalista, de que colégio e de que cidade, de qual cidade. Nessa hora gelei. Falar diante daquela desconhecida e barulhenta plateia. Lá pelas tantas, meu guia me cutucou: vai você agora. Fui, subi no estrado e falei meu nome, ao que ouvi um uníssono: mais alto! Tremendo que nem vara verde, um pouco que nem agora, repeti: Benjamin Matiasi, Santa Rosa, ex-aluno da Escola São Judas Tadeu, Santo Cristo. Aí recebi prolongadas palmas por ser um dos únicos ex-alunos das escolas lasallistas da nova leva que chegou naqueles dias. Animei um pouco depois de respirar fundo, mas ao voltar ao meu lugar, continuei meio arredio a toda aquela movimentação.
sempre me policiando para não dar nenhum fora e ser passível de censura. Apesar da recepção calorosa, a saudade de casa apertava o coração. Superadas as dificuldades de adaptação, com o tempo consegui bons resultados acadêmicos, concluindo o curso ginasial em 1951, formando-me professor do ensino primário na Escola Normal La Salle de Canoas em 55. Dali partir para ser professor em várias cidades do país, começando por Porto Alegre, Niterói, Botucatu, Arapongas, Rio de Janeiro e São Carlos, onde estou há 43 anos. E o Cristiano é meu filho sancarlense, nascido aqui, ó, minhoca da terra. Bom, agora eu vou fazer uma passagem, porque já foram faladas várias informações, e então vou dispensá-las e vou só fazer um... Ai, ai, ai. Me ajuda a fazer. Pega aqui a última parte aqui. Me ajuda aqui, vai. Vista a quarta página. Isso ali. Agora não erro mais. Mas tem que ter um pouco de alegria também, né? Bom. Passados 56 anos, bem a data agora, 6 de janeiro de 2004, voltei mais uma vez a Lajeado Grande. Lá estão enterrados meus pais e alguns dos meus irmãos, um irmão, a minha avó e mais alguns parentes. Voltei a Lajeado Grande, bem no local onde morávamos e de onde partira. A casa, distante 20 metros do rio, não existe mais. Nem o pequeno complexo agroindustrial, naquela época, né? Moinho de trigo, milho, descascador de arroz. Fábrica de polvilho e raspa de mandioca, serraria de madeira. Isso era um pequeno, para a época, era um pequeno complexo agroindustrial. Fui à beira do rio contemplar a placidez das águas que tantas alegrias me proporcionaram quando ia de caique com meus irmãos pescar, comer frutas silvestres como guamirim, pitanga, sete capotes, gabiroba. E aí eu vou tomar um trago. Olhando para a direção da fábrica, do complexo agroindustrial, nada vi. Tudo cedeu ao tempo, até mesmo a centenária tuna, que lá eles falam tuna, mas é o mandacaru, foi abaixo, patrimônio natural de Tuparendi. Vê-se apenas a residência dos atuais proprietários da terra. Intocáveis lá estão a cachoeira e os peraus por onde descíamos para deliciosos banhos. Todo esse ambiente me fez recordar a saída de casa, numa viagem inesquecível, que definiu o meu futuro. Obrigado, papai, por ter a ela dado início. Sua determinação e coragem em levar-me a cavalo para Santa Rosa foi para mim a grande oportunidade da vida. Não perdi o trem da minha história. Se tivesse perdido, ela teria sido outra e eu não estaria aqui. Obrigado.
Para o encerramento desta sessão, a vice-presidente do Legislativo, a vereadora Laíde das Graças Simões. Antes de darmos o encerramento da sessão, eu gostaria de convidar o senhor Benjamin e os familiares que viessem à frente para tirar uma foto, né, que depois nos cumprimentos as coisas se dispersam, então é bom aproveitar, professor. Foi a pedido dele, aqui na frente, no tapete, por favor. Sr. Benjamin, eu queria, antes de encerrar aqui formalmente a sessão desta noite, eu queria parabenizá-lo pela sua trajetória brilhante, no sentido de que, através de suas ações, melhorou a qualidade de vida de todos nós, e prevenindo o nosso planeta e não somente a nossa cidade de uma catástrofe. São pessoas como o senhor que fazem a diferença e tornam o nosso mundo muito melhor. Agradecemos em nome de todos os são carlenses por tudo que o senhor representa. A sua dedicação, o seu compromisso não foram em vão. Nós só temos que agradecê-lo por todo o exemplo que o senhor tem nos dado há tanto tempo e que hoje, especialmente, nós tivemos a oportunidade de nos emocionar junto com o senhor e com todos que estavam aqui. Então eu me sinto honrada de estar aqui nesta noite representando a população de São Carlos, né? Não só eu, como meus companheiros de Câmara, e só temos que agradecer ao senhor e parabenizar por tudo que o senhor nos deixou aqui nesta noite de bons exemplos e de história de vida, uma história de vida singular, muito bonita. A todos os familiares, os parabéns, porque vocês participaram e participam no dia a dia, né, e colaboraram para que ele tivesse o sucesso que tem na vida e conseguisse alcançar seus objetivos. Agradecendo a presença de todos os que compareceram a esta sessão solene, faço o necessário registro de que a Câmara Municipal muito se orgulhou em promover uma solenidade como esta, tão repleta de significado e grandeza, e de poder render as justas homenagens que aqui foram prestadas ao senhor Benjamin Matiasi. Então está encerrada a sessão solene desta noite. Quero agradecer a todos os presentes e convidá-los para que vá até a sala da presidência para cumprimentar o nosso homenageado desta noite. Muito obrigada a todos, uma boa noite.